Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês neste dia. A palavra de hoje é sobre a promessa de Deus que rasgou o silêncio do Éden. Eu sinto no meu espírito que essa graça e essa paz são exatamente o que você precisa para vencer o desafio que estamos prestes a meditar. O Jardim do Éden, que deveria ser um lugar de vida plena e comunhão perfeita, tornou-se o palco do maior desastre da história humana. Ali o homem, seduzido pela mentira da serpente, trocou a verdade de Deus por uma ilusão. E ao desobedecer, carregou toda a humanidade para as trevas do pecado, para a sombra da morte. O veredito divino pareceu soar como uma sentença irreversível: o pó voltará ao pó. O silêncio de Deus, após a queda, era ensurdecedor. Mas foi naquele exato momento de ruína total que o coração do Pai, ferido de amor, bradou a primeira promessa de salvação. Dirigindo-se à serpente, o Criador profere palavras que atravessariam os séculos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é o proto-evangelho, a primeira luz de esperança em meio à escuridão. Deus não promete um mero consolo ou um alívio temporário. Ele promete uma guerra, uma batalha cósmica entre o bem e o mal. A cabeça da serpente, símbolo do reino das trevas, do pecado e da morte, seria esmagada, mas a vitória teria um preço. O calcanhar do descendente prometido seria ferido. A história da Bíblia é a história da expectativa por este descendente. Ele foi prefigurado em Abraão, em Isaque, em Jacó, em Judá e na linhagem do rei Davi. Profetas, como Isaías, anunciaram que ele seria ferido por nossas transgressões e pisado por nossas iniquidades. O calcanhar que seria ferido era o preço da nossa cura. A descendência da mulher não é um exército nem uma nação, nem um sistema de leis. É uma pessoa. Ela está contida em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue. No pretório, foi açoitado e coroado de espinhos. No Calvário, teve os pés e as mãos transpassados por cravos. Naquela cruz, o calcanhar do descendente foi terrivelmente ferido. Toda a ira de Deus contra o pecado, toda a maldição do Éden, todo o peso da nossa culpa desabou sobre ele. Ele foi ferido para que a serpente, Satanás, pudesse ter a sua cabeça esmagada de uma vez por todas. A morte parecia ter vencido quando ele entregou o Espírito, mas a promessa de Deus nunca falha. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A cabeça da serpente foi esmagada pela ressurreição de Jesus Cristo. A morte foi derrotada pela vida. O pecado perdeu o seu poder de acusação, pois o justo juiz pagou a nossa dívida. A inimizade que Deus colocou entre a serpente e a humanidade agora é selada pela fé em Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, a cabeça da antiga serpente está debaixo dos seus pés. Você não precisa mais viver com medo, com culpa, com ansiedade ou com a sensação de estar amaldiçoado, pois a batalha já foi vencida na cruz. Hoje, a promessa de Gênesis 3, versos 15 é para você. Não importa quais são as mordidas e feridas que você tem levado na vida, sejam traições, vícios, doenças ou fracassos. O calcanhar de Jesus foi ferido para curar as suas feridas. A sua cabeça, o seu passado, os seus pecados, a sua condenação eterna foram esmagados para sempre por Jesus Cristo.
Então, eu te pergunto, você vai continuar vivendo como se ainda estivesse sob o domínio da serpente? Ou vai se levantar como um filho de Deus que tem a promessa da vitória gravada no sangue do Cordeiro? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te entrego as nossas vidas. Te agradeço porque mesmo antes de eu existir, o Senhor já havia preparado a salvação para mim em Jesus Cristo. Perdoa-me por tantas vezes ter dado ouvidos à mentira da serpente e por ter vivido como se a cruz não bastasse. Hoje eu recebo pela fé a vitória que Jesus conquistou no Calvário. Eu declaro que a minha velha natureza foi crucificada com Ele, que é a cabeça do pecado da morte, está esmagada debaixo dos meus pés por Cristo Jesus. Dai-me força para viver como um verdadeiro filho da promessa, confiando que o calcanhar de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, foi ferido para que a minha vida fosse completamente restaurada. Oramos em nome santo do Senhor Jesus. Amém.